Gravando. Bom dia, Rian. O povo tá dormindo ainda. Vamos lá. Tela compartilhada, eu vou respondendo com vocês aqui, certo? Eu espero que todos estejam com o livro. Aqui é de olho no tema. Página 120, eu vou colocar aqui, é de olho no tema. De olho no tema. Alguém sabe dizer se eu já coloquei aquele exercício de dinâmica que a gente fez no Classroom já? Aquela lista que eu fiz, aqueles exercícios? De física? Sim, aquele que a gente terminou semana retrasada. Colocou. Coloquei já, certeza, mano. Deixa eu parar aqui, eu ver se eu coloquei. Qualquer coisa eu coloco logo. Peraí. Classroom. Google Classroom. Deixa eu ver se eu coloquei lá. Mas eu acho que sim. Mas já tá toda resolvida? Ah, sim. Google Classroom. Deixa eu abrir aqui o Classroom. Tô gravando, viu? Começou. Já 7h30. Deixa eu ver no ar. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Eu vou ver se eu desligar o Chrome. Aqui, ver se fica melhor a transmissão, que fica pausando. Deixa eu ver se eu desligar o Chrome dá certo. Se eu fechar o Chrome e ligar depois. Vamos ver se melhora alguma coisa aqui. Então, vamos lá. De olho no tema. Primeira questão diz: indique 2 procedimentos para reduzir o atrito entre as superfícies. Certo? 2 procedimentos para você reduzir o atrito entre as superfícies. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, gente. Só um segundo. Então, para reduzir atrito,
Paulo, Oi. Ana Júlia tá pedindo pra colocar o Sim. link no Classroom, porque ela não tá conseguindo entrar. Colocar quem? Colocar o link? É, o link. Certo, eu vou ter que abrir o Chrome de novo, peraí. Será que ela pediu para entrar aqui? Eu não vi. Só um segundo. Não, acho que ela vai entrar agora. Quem foi que pediu? Ana Júlia? Foi a Ana Júlia. Pronto, eu vou ter que abrir o Chrome aqui de novo. Só um segundo. Não posso minimizar. Deixa eu procurar o Google Chrome aqui. Não, Ana Júlia não no B, não é? Não no B. Deixa eu ver aqui. Eu podia dar ela que já tá quase um. Então a primeira questão diz: duas situações para você reduzir o atrito. Reduzir o atrito entre as superfícies. Certo? Então a primeira situação, a mais usada hoje, é simples. A mais usada hoje a uso de lubrificantes. Óleos lubrificantes, certo? Aí você tem aqui óleo, são óleo e graxa. Então esses dois aqui é para você reduzir o atrito, para ficar mais leve, para deslizar melhor. Então você está com uma bicicleta muito, a corrente está muito enferrujada ou ela está muito pesada, você faz o quê? Você coloca óleo lubrificante na catraca, coloca na coroa, certo? Que justamente aquilo é para reduzir o atrito. E graxa também, certo? Então óleo lubrificante, a função deles é, além de reduzir o atrito, que é a função, a principal função de óleos lubrificantes e graxa é reduzir o atrito, é você dispersar também calor, certo? Você reter calor, então é um outro objetivo, mas o objetivo principal é você reduzir o atrito, certo? Então, quando o carro do pai de vocês, da mãe de vocês, troca óleo, justamente é para você reduzir o atrito ali no motor e também você dispersar calor no motor. Mas o principal é a redução de atrito. Esse é o principal. O outro que eu vejo, aqui no livro só tem um, mas o outro que eu vejo é você diminuir a resistência do ar. Só que aqui não é diretamente com a superfície, né? Então, o atrito é do contato da matéria e você tem a resistência do ar. Se você quiser diminuir o atrito, ou você põe óleo lubrificante ou graxa entre as superfícies, ou você diminui a velocidade, diminuindo a resistência do ar, certo? Deixa eu ver só se eu encontro uma outra observação que eu tinha visto aqui no livro. Então, se vocês olharem na página 119, certo? O primeiro parágrafo tem: em várias situações o atrito é efeito indesejável, porque além de se opor ao movimento, provoca o desgaste e aquecimento das superfícies que entram em contato. Nesses casos, a força de atrito pode ser reduzida com o uso de lubrificantes, eu coloquei aí, óleos e graxas, que,
Quando colocadas entre as superfícies em contato, preenche as irregularidades delas e conseguem, consequentemente, reduzem o atrito, certo? Então, o livro mostrou só um. Então, colocando outro para vocês aí, é você colocar, diminuir a resistência do ar. Já ia perguntar o paradigma do Fernandão. Fernando Maciel entrou agora. Fernando, Sofia de Souza, beleza. Entenderam aí, gente, essa primeira? Vou deixar o chatzinho aberto aqui. Não. Tranquilo aí na primeira questão? Em vez de responder no chat, alguém pode abrir o microfone e fechar, viu? Não tem problema não. Segunda questão diz, ainda na página 120, de olho no tema. Você acha que existe alguma situação em que a força de resistência do ar pode ser desconsiderada? Sim ou não? Alguma situação em que a força de resistência do ar pode ser desconsiderada? Não. Ismael já disse não. Alguém se opõe a Ismael? A resistência do ar só pode ser desconsiderada quando você não tiver ar, certo? Quando você não tiver ar de jeito nenhum, você desconsidera a resistência do ar. Ou seja, existe resistência do ar só se você tiver o quê? Ar. Ou seja, no vácuo, que é um ambiente que você não tem ar, né, Ismael? Você não tem ar no vácuo. Então, no espaço é um vácuo. Então, considera-se a resistência do ar no espaço? Então, se considera porque lá é um vácuo. Ou seja... Ô, Paulo, Oi. então a gente desconsidera o ar só no vácuo? Desconsidera o ar quando você não tiver ar. Onde é o ambiente que você não tem ar? O vácuo. Certo? O vácuo você não tem ar. Aí você não vai considerar a resistência do ar lá. Né? Porque um vácuo não tem ar, como é que você vai considerar o ar sem resistência, considerar o ar sem ter ar? Então o vácuo é um ambiente que você não tem ar e você não desconsidera a resistência do ar. Então você só desconsidera a resistência do ar no ambiente que não tem ar. Qual é o ambiente que não tem ar? O vácuo, certo? Então, qualquer superfície que tem atmosfera, você não pode desconsiderar a resistência do ar. Certo? Você pode desprezar em fins de cálculos mais específicos, cálculos mais aproximados, aí você desconsidera. Mas você despreza, né? Mas você não pode desconsiderar porque ela existe. Então, sempre você vai ver, despreza a resistência do ar. Despreza é uma coisa, desconsiderar a outra. Certo? Você despreza na atmosfera só para você ter uma aproximação de cálculo. Mas você não pode desconsiderar, ok? Então, a 120 só foi essas duas questões, certo? Número 1 e número 2. Aí agora a gente vai para a página 124. Página 124. Na página 124, a primeira diz... Considere a situação em que uma pessoa empurra uma caixa vazia sobre um piso. Em seguida, alguns objetos são colocados dentro da caixa. Em que situação a força de atrito será maior? Explique seu raciocínio. Então, vocês já sabem a resposta, eu acho, né? Onde é que vai ser maior? Uma caixa vazia, você empurrando a caixa vazia ou uma caixa cheia de objetos? A força de atrito. Então, é bom eu desenhar, fazer um desenho rápido aqui, certo? Deixa eu inserir uma forma. Formas, tá aqui. Deixa eu inserir uma caixa aqui. Aqui é a primeira situação, uma caixinha. Aí você vem com uma força, empurra essa caixa. Essa caixa está vazia, certo? Vou até tirar o preenchimento dela. Vou até tirar o preenchimento dela, só um segundo. Digamos que essa caixa aqui está vazia. Pronto.
Aí você vem com a força e empurra a caixa vazia. Professor, Oi. com licença, eu cheguei agora atrasado, mas eu perdi alguma coisa? Não, você perdeu só a resolução da página 120 de olho no tema. A 1 e a 2, mas está aqui nesse... Eu já coloquei aqui, certo? Aí quando a gente terminar, eu vou colocar lá no Classroom. Aqui as respostas. Tranquilo. Então você vem com a caixinha vazia, você empurra a caixinha, certo? Aí você tem um determinado peso, né? Então você tem a segunda situação, que é a seguinte. Ctrl+C, Ctrl+V. A segunda situação é essa caixinha não mais vazia, essa caixinha cheia de brinquedos, vocês aí. Vocês estão doando os brinquedos que não brinca mais? Aí você encheu de boneca Barbie, as meninas, né? E os meninos encheram de carrinho Hot Wheels. E não brinca mais. Não sei porquê, que é uma beleza brincar com essas coisas. Então você vem com a caixinha cheia de brinquedo para doar, não para jogar fora, para doar, né? E você empurra. O atrito é maior aqui, situação A, ou aqui na situação B? Certo. O atrito é maior no B. Onde é que você tem mais oposição? Onde é que você tem mais resistência? É claro que é aqui, né? Situação B aqui. Não vou chamar situação B. Vou colocar assim. O atrito é maior na situação... Deixa eu só ver se esse negócio baixa aqui, peraí. O atrito é maior na segunda situação. Agora, por quê? Alguém responde aí? O porquê que é o X da questão. Seria por causa que quanto mais massa, mais atrito ele forma. É quanto mais massa, mas eu colocaria quanto mais peso. Quanto mais... Porque você joga essa questão, você sabe como é que você raciocina? Você raciocina lembrando da definição de atrito. A fórmula, certo? Vou colocar aqui o atrito será maior na segunda situação. Agora, o atrito será maior na segunda situação, assim, por lógica vocês fazem. Agora, o porquê? Seguinte, se vocês lembrarem a fórmula de atrito, da força de atrito, a força de atrito é normal vezes o coeficiente de atrito, não é? Então, para saber por que é maior, você vai para a formulazinha aqui, normal vezes o coeficiente de atrito, vou colocar um U. Ou seja, qualquer coisa que seja diferente aqui, nesses dois, o atrito aqui vai ser maior ou menor, vai ser diferente. Então, é o seguinte, se é a mesma superfície que estão empurrando, o coeficiente de atrito não muda, é o mesmo. Então, para ser maior ou menor, para ser diferente, a força de atrito vai ter que mexer aonde? Na normal. Né? E você sabe que normal é peso, massa vezes a gravidade, né? Massa, que é o peso, vezes a gravidade, vezes o coeficiente de atrito. Ou seja, a gravidade muda? Não muda. É igual. O coeficiente de atrito mudou? Não, é a mesma superfície. Ou seja, para você mudar a força de atrito, você tem que mexer aonde? Nas massas. Certo? Então, é a única grandeza que, se mexer aqui, a força de atrito vai mudar. É a massa. Então, com certeza, a caixa cheia tem maior massa. Se ela tem maior massa, o que acontece com a força de atrito? Aumenta. Digamos que essa aqui tem massa de 2 kg e você colocou os brinquedos e ficou para 10. Certo? Você aumentou a massa, consequentemente, vai multiplicar pela gravidade o coeficiente de atrito, e essa força de atrito vai ser maior. Então, o atrito será maior na segunda situação, pois a caixa terá maior massa e, vírgula, consequentemente, vírgula, maior peso, vírgula, o que interfere diretamente na FAT, força de atrito. Aí vocês colocam também as fórmulas, certo? E destaquem aqui a massa, ó.
quiser desenhar a caixinha também. Então. Olha lá. Dúvidas? Então, qualquer grandeza, qualquer coisa que vocês saberem como é que ela varia, certo? Como é que varia a força da atrito, como é que varia a força, aí vocês vão ver como é que varia o trabalho, aí vocês vão para onde? Para a fórmula dela. Então, a equação, a fórmula diz como é que ela varia. Diz o que se você variar aquilo ali, vai variar aquela grandeza. Ou seja, o atrito depende, o atrito assim no horizontal, na superfície, depende de 3 coisas. Da massa, da gravidade e da coeficiente de atrito. Então, se você mexer exclusivamente nesses 3, você mexe na força de atrito. Certo? Volume vai interferir na força de atrito? Não interfere. Por que não interfere? Porque não tem volume aqui, ó. Certo? Outra grandeza. Tempo interfere? Também não interfere, porque aqui o que vai interferir na força de atrito exclusivamente é massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito. Então, qualquer grandeza, você vai para a fórmula dela, para a equação, né, e vê o que forma a equação, e justamente aquilo ali vai ser o que interfere. Força, o que é que interfere na força? Só massa e aceleração. Volume interfere na força? Não. Se volume interferisse, ela estava na equação. Já? 10 minutos? Maria. Não te passa, mano. Ian levantou a mão. Foi sem querer, foi? Tá com dúvida aí, Ian? Sem querer, Paulo. Beleza, tranquilo. Já copiaram? Pode ir para 2. Peraí, tô quase servindo. Uhum. Pode ir, mano? Já copiou, já? Tá bem baixo. Pode ir para 2. Eu acho que ele disse pode, que travou aqui ali. 2. O ato de apagarmos algo escrito a lápis com o uso de uma borracha evidencia a presença de qual tipo de força? Não precisa nem fazer, né? Então, o ato de você apagar um grafite com a borracha, aí, força de atrito, o atrito da borracha, e a borracha tem a propriedade de fazer apagar lá, né, o grafite. Então, tá aí. 2 é força de atrito, ok? Então, se não houvesse atrito entre a borracha e a folha, você não conseguiria apagar. Vamos para 3, né? Vamos. Cite 2 maneiras para diminuir a força de resistência do ar durante o movimento. É a 3. Cite 2 maneiras para diminuir a força de resistência do ar durante o movimento. Se vocês olharem na página 119. Vocês olharem na página 119, não tem fórmula de resistência do ar. Não sei se eu coloquei a fórmula para vocês, acho que não. Certo? Mas eu disse que a resistência do ar depende de 2 coisas. Depende de 2 coisas. Depende da... acho que está no segundo parágrafo, meu Deus. Aqui. Você tem o primeiro parágrafo, diz que o atrito não surge apenas entre superfície, também com o ar. Aí o segundo parágrafo. Os corpos que se movimentam no ar sofrem a reação de resistência do ar. Essa ação não depende da massa dos corpos. Sublinhe só isso se tiver aí, certo? Não depende das massas. Então, meu amigo, você pode ter um corpo de 1 tonelada e um corpo de 1 quilo. A força e resistência do ar não vai depender das massas. E vai depender de quê? Aí diz agora. Mas sim da sua velocidade e de seu formato. Então, tá aí a resposta. Então, cite 2 maneiras
cite duas maneiras para diminuir a força de resistência do ar durante o movimento. Então, vocês colocam aqui, ó, a resistência do ar depende da velocidade do corpo e de seu formato, certo? Velocidade do corpo e de seu formato. Esse segundo aqui, o formato, vai definir a superfície de contato. Eu vou colocar entre parênteses. Superfície de... Cadê Luiz? Tá aí, tá? Deixa eu ver aqui quem tá na aula. Só tem com uns 39, o povo tá dormindo. E Luiz não tá, né? Matheus, tá aí? Também não tá. Paulo, Oi. onde é que tá esse negócio de ser grifo? Porque a massa... Tá na página 119. Página 119, o último, aquela parte lá embaixo. Deixa eu me mostrar aqui. Deixa eu ver. Não, peraí. Deixa eu me mostrar aqui, peraí. Vocês vão olhar a página 119. Cadê? Resistência do ar aqui, ó. Segundo parágrafozinho. Tá grifado aí, tá vendo? Página 119, mano? Vi agora. 119. Pronto. Certo? Então não depende da massa, vai depender de duas coisas. Se você olhar a fórmula da resistência do ar, que não tem aqui, depois talvez eu passe para vocês. Na fórmula tem velocidade e superfície de contato, certo? Então como é que você diminui? Então para diminuir essa resistência, tem vírgula agora? Acho que ainda não. Então, para diminuir essa resistência, é necessário... São diretamente proporcionais. Quanto maior um, maior o outro. É necessário diminuir a velocidade de deslocamento do corpo e ou sua superfície de contato. Então, se eu não me engano, tem um cara de paraquedas, né? Aí, cadê? Tem. Então, se eu olhar a página 119, tem um cara com paraquedas. Ele tá com paraquedas aberto, né? Com aqui e aqui, nas pernas. Tudo aberto. Cadê a Ana Júlia? Entrou? Cadê a Ana Júlia? Ih, meu irmão, a Ana Júlia não entrou não, hein? Alguém liga pra Ana Júlia aí? Eu botei lá no Classroom já. Eu já avisei a ela. Será que ela quer que eu mande? Mas manda o link. Tente mandar o link no pessoal dela, no WhatsApp. Porque com isso, a Ana Júlia, se ela perder, ela fica doidinha. Quantos minutos eu tenho? 2 e pouco. Já mandaram um link lá no Mandaram, grupo né? da sala, na hora que você mandou. Certo, gente? Deixa eu passar um pouquinho para pronto aí. Você responde isso aí? A 3. Então, se a força de resistência do ar depende de velocidade e resistência do ar, ou da superfície de contato, você diminuindo esses dois, agora você tem que saber se são diretamente ou inversamente proporcionais, viu? Pela fórmula, dá para vocês saber se são dP ou IP. Como? Se você está, assim, da maneira bem simples, certo? Popular. Se você está analisando duas grandezas e elas estão, as duas, eu vou colocar um negócio bem popular aqui, né? As duas no numerador ou as duas no denominador, aquelas grandezas são dP. Se na forma uma está no numerador, outra no denominador, é a forma simples, assim de ver. Aí elas são IP, certo? Porque você varia inversamente proporcional. Então, por exemplo, força de atrito, enquanto alguém copia, vocês vão prestando atenção aí.
Massa e força de atrito são DP ou IP? São DP, porque as duas estão no mesmo, vamos dizer assim, na mesma localidade das equações. Estão ambas no numerador, tá vendo? Em cima, né? Força de atrito e meu nome, coeficiente de atrito são o quê? DP ou IP? A mesma coisa. São DP porque ambas estão no numerador. Aí, assim, se você vê um que está no numerador, outro no denominador, aí elas são IP, ok? Mas variar não depende, quer dizer, variar não depende, pode ser DP ou IP. Assim, velocidade do corpo e superfície de contato são diretamente proporcionais à resistência do ar. Eu vou até colocar a fórmula aqui, fórmula de resistência do ar. Eu já anota aí, para não ficar resistência do ar fórmula. Aí eu vou no resistência do ar, aí eu vou no Google, que é a fonte de pesquisa melhor do mundo. Se botar meu nome aí, aparece minha vida todinha. Até o que eu comi na terceira série, na quarta-feira. O lanche daí da escola. KV ao quadrado. Constante que repente é KV ao quadrado. Gás. Gravando. Tá gravando. O que é que o Matheus disse aqui? Eu não lembro, não. Bota no celular, mas eu aviso. Um aviso aí. Desperta. 99 Deixa eu ver onde é que a gente tava. Sim, na fórmula de resistência do ar, né? Fórmula de resistência do ar, vou compartilhar a tela com vocês. Coloquei, achei aqui. Fiquei falando sozinho. Fórmula de resistência do ar é KV ao quadrado. Já vou colocar aqui para vocês colocarem, certo? Então, chega lá no ensino médio, vocês... Quem foi que entrou? Lara e Ana Beatriz. Pronto. Resistência do ar, KV ao quadrado. Vou colocar R, A, resistência do ar, é igual a K vezes V elevado ao de R2 ao quadrado. Então, esse K depende, uma constante que depende da superfície de contato e V é a velocidade. Certo? Ou seja, quanto maior a superfície de contato, quer dizer, quanto maior vai ser essa constante K, maior a resistência do ar. Quanto maior a velocidade, também maior a resistência do ar, ok? Então, vocês anotarem aí, fica como... E Ana Júlia, nada, né? Anotem aí como observação, ok? Então, você está vendo pela fórmula que todos são diretamente proporcionais entre si, né? Quer dizer, todos não. A resistência do ar é diretamente proporcional à constante e à velocidade. Ok? Aí vocês, por exemplo, se vocês fossem analisar aqui, ó, superfície de contato e resistência do ar são diretamente proporcionais, ok? Porque todos estão aqui em cima, ou seja, se você aumentar a resistência do ar, você vai aumentando aqui, ou aumentar a superfície de contato, você vai aumentando a resistência do ar, ou seja, são dP. Velocidade e resistência do ar também são dPs, ó. Ambos estão no numerador, eu olho assim, certo? Ambos estão no numerador, certo? Na equação todinha, você olha para a equação todinha. Os dois estão no numerador, beleza. Quer dizer o quê? Quanto você vai aumentando a velocidade, deixando constante a superfície de contato, você vai aumentando a resistência do ar. Agora vamos analisar, por exemplo, se é dP ou IP, constante e velocidade. dP ou IP? Interrogação. Um extra para vocês ficarem mais ligados quando pegar a equação, qualquer equação, certo? Aí se vocês analisarem, por exemplo, a superfície de contato e a velocidade, vocês acham que elas são dP, diretamente proporcionais, ou são IP? Certo? Eu analiso pegando a mesma fórmula, mesma equação, e deixando a equação em função de uma das duas. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa mesma equação e vou colocar isso em... Ismar, desliga o microfone aí. Vou pegar essa mesma equação e vou deixar em função do K, certo? Tá ligado ainda, viu, Ismar? Deixa eu desligar você aqui.
Pronto. Agora eu vou deixar pegar essa mesma equação e deixar em função do K. Vamos lá. Cadê? Deixar em função do K. Ó. Então vai ficar K vezes... Cadê? Alguém sabe o paradeiro de Vitor e Ricardo? Os dois Vitor. Então isso é igual a isso, né? Eu troquei só os termos, troquei só os membros, vamos dizer assim. Deixando o K, a equação toda em função do K, esse V ao quadrado está multiplicando, passa o quê? Dividindo, não é? Então a equação vai ficar K é igual a RA dividido por V ao quadrado. Concorda comigo? Ou seja, isso matematicamente, né, é igual a isso. Só que essa equação primeira está em função da resistência do A e essa aqui está em função do K. Ou seja, se eu quiser comparar agora o K, vou até colocar de vermelho, o K e o V ao quadrado, dá para comparar agora. Você não dá para comparar os dois quando os dois estão no mesmo membro, você tem que colocar em membros diferentes. Certo? Um em função do outro. E agora? Superfície de contato e velocidade. Vocês acham que são dP ou IP? Diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Isso aqui você faz com qualquer equação, viu, gente? Por isso que eu estou botando agora, porque é uma equação simples, né? Aula 1, Matheus, eu fiz só 2 questões da página 120, que está aqui respondida, e a questão 1, 2 e 3 da página 124, certo? Não, comecei conteúdo novo, não. Foi só a resolução do exercício. Então, vamos lá, gente. Presta atenção nesses dois. Olhando os dois, o K está no numerador. Tá vendo aqui? Ele está em cima. Só que o V ao quadrado está no denominador. Você está vendo que estão em numeradores diferentes? Enquanto o K está no numerador, ele está em cima, o V ao quadrado está o quê? No denominador, na equação. Ou seja, eles estão em lados opostos, vamos dizer assim, né? Um em cima e outro embaixo. Quer dizer o quê? Se você subir a velocidade, você diminui a superfície de contato ou vice-versa. Certo? Se você vem com paraquedas, se você aumenta a superfície de contato, o que é que acontece com a velocidade? Diminui. Ou seja, você aumentou a superfície de contato, o que é que acontece com a velocidade? Diminui. Aumentou um, diminui o outro. Certo? Se você diminuir a superfície de contato, o que é que acontece com a velocidade? Aumenta. Né? Assim. Ou seja, elas são inversamente proporcionais. Esses dois aqui, ó. Como é que eu sei isso? Eu colocando uma equaçãozinha. Colocando em função do K e em função da velocidade que eu quero achar, né? Eu coloquei em função do K e vi que enquanto um está no numerador, o outro está no denominador. Quando eu vejo isso, eu já sei que essas duas são inversamente proporcionais. Certo? Foi só um extra para vocês. Cai alguma questão dessa, vocês não perderem muito tempo. E cai muito, né? Ok? IP ou DP... Questão 4. Analisar. Os pneus dos automóveis merecem a atenção dos motoristas a fim de evitar situações de risco à segurança de todos. Explique por que é necessário ficar atento ao desgaste sofrido por esse componente. Eu vou colocar aqui. Quanto mais desgastado o pneu... Agora eu vou colocar de vermelho. Vou ficar de preto. Quanto mais desgastado o pneu... Quanto mais desgastado o pneu, mais liso, né? Mais liso, vou colocar liso, vou colocar no popular mesmo. Menor o atrito. Maior risco. Então, coloquei tudo numa frase só. Risco de derrapagem. Eu até engoli algumas conjunções. Pronto. Quanto mais desgastado o pneu, mais liso. Certo? Ou seja, vou até colocar ou seja aqui, senão vocês não entendem não. Ou seja, o Ana acordou agora. Menor o atrito. Vou colocar aqui outro aqui. Eu acho que é um advérbio. Consequentemente. Consequentemente. Tem vírgula depois, consequentemente? Não, vocês perguntam Batista. Consequentemente, maior o risco de derrapagem. Então, o pneu, quando ele está novo,
você tem aqueles buracos, né? Aquelas reentrâncias lá. Aquilo ali é para você aumentar o atrito, certo? Entre o pneu e a superfície, entre o asfalto, né? Quando você vai perdendo aquelas reentrâncias, você vai diminuindo o atrito, ou seja, o pneu fica mais liso. Quanto mais liso, maior o risco de fazer o quê? Uma derrapagem. Beleza? Entenderam aí? O chat está aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta ou abrir o microfone, fica à vontade. Deixa eu... Pronto. Tá todo mundo entendendo bem aí? Eu faço uma pergunta, ninguém responde? Não, ninguém respondeu. Tamo. Só o Matheus. Tudo certo. Isso é bom, né? Pode ir para 5. Pode ir para a questão 5. Quero dormir. Não, mano, passou a noite já, mano. Alexandre, quero dormir. Não, mano, dormia de noite. Foi dormir de que horas? Dormi cedo, né? 10 horas para estar no berço já. Na rede. Viu? Aí acorda cedo e você tem disposição do dia todo? Ele foi dormir de 12h27. Ele colou 27 ainda. 5. Ele foi dormir até cedo. Porque tinha gente desse grupo aí. 3 horinhas. Matei foi dormir 3 horas e disse que esqueceu. 3 horas da manhã disse que esqueceu. Esqueceu. Você tá dormindo. Com sono. 3 horas da manhã para acordar de 6, mano. Você passa o dia todo com sono. Não tem condições, não. Mas Alexandre foi dormir até cedo. Tinha gente aqui, 5h30 da manhã, tava discutindo no WhatsApp, eu vi uma vez. 5h30 da manhã não tinha dormido ainda não. 5. Na tabela ao lado, a gente tá aí do grupo, viu? Vamos ser. Na tabela ao lado estão indicados os valores de uma grandeza chamada coeficiente de atrito estático. É aquele que você precisa vencer essa força de atrito para sair, viu? Para entrar em movimento. Ele está associado aos diferentes tipos de materiais e quanto maior for seu valor, maior é a força de atrito a ser vencida para iniciar um movimento. Ou seja, diz que é dP. São diretamente proporcionais. E a gente já disse isso quando colocamos a equação da força de atrito. Ó. Coeficiente de atrito e força de atrito são dPs. Quanto maior um, maior o outro. Viu? Vamos ver o que é que o Danado está perguntando. Letra A. Não, meu amigo, fica aí o 5. Isso. Letra A. Se desejarmos, agora presta atenção na interpretação, viu? Se desejarmos que duas superfícies tenham pouco risco, sublinha quem está com o livro aí, eu sei que tem gente que não está com o livro. Eu sei. Pouco risco de deslocarem. Isso é atrito baixo ou atrito alto? Pouco risco de se deslocarem entre si. Fica até difícil dizer, né? Se deslocarem entre si. Pouco risco de se deslocar. Isso é atrito alto ou atrito baixo? Pouco risco de se deslocarem. Não, Ismael, é atrito alto. Certo? Se você quiser que uma superfície, uma matéria não deslize na outra, você tem que colocar o atrito alto. Certo? Imagina a situação, por exemplo, você está empurrando uma caixa no gramado ou empurrando uma caixa numa pista de gelo. Onde é que você quer que a caixa não deslize pouco? Certo? Se desloque pouco. É na grama, porque tem um atrito lá em cima. Então, se você não quiser que se desloque ou desloque pouco, você coloca o atrito lá em cima. Essa é a interpretação. Certo? O resto da questão é fácil. Agora, você tem que saber que
tem pouco risco de se deslocarem é atrito alto. Uma em relação à outra, ou seja, quer que desloque pouco. Certo? Quais são os materiais mais indicados a serem utilizados? E aí, responda. Você tem aço com aço, borracha com concreto, vidro com vidro, madeira com madeira. Onde é que você tem menor risco de deslocamento? Aço com aço, borracha com concreto, vidro com vidro, madeira com madeira. Menor risco de deslocamento é atrito alto. Onde é que tem maior força de atrito, vocês acham? Na situação 1, situação 2, situação 3 ou situação 4? Onde é que é a maior força de atrito? Vocês vão pegar aqui, ó. Maior, procurar maior FAT, que é força de atrito, viu, gente? Maior força de atrito está onde? Borracha, interrogação, SLA. Borracha, interrogação, SLA. Meu amigo, na situação 2, borracha com concreto. SLA não, com certeza. Borracha com concreto. STZ. Pronto. Borracha com concreto, porque tem atrito o quê? Coeficiente de atrito 1. É o maior que tem. Né? Ou seja, se você tem o maior coeficiente de atrito, você tem maior força de atrito. Quanto maior a força de atrito, menor o risco de deslocamento. Ok? Professor, vidro com vidro, a gente não sabe. Tem um range aí de 0,9 a 1, né? Daqui a pouco a gente termina. De 8h30 a gente termina, né? Vai começar do 8º. Aí a gente volta de 9h50, viu, gente? Então, o vidro tem 0,9 a 1, a gente não sabe se está alguma coisa entre 0,9 e 1, mas a borracha com concreto é 1. Viu? Então, maior força de atrito, borracha com concreto. Ou seja, se você não interpretar, entender que pouco risco de deslocamento é atrito alto, você não faz essa questão, não. Certo? Ou você confundir, né? Pensando que é atrito baixo. Aí você confunde. Então, isso aqui é interpretação. Interpretação da que vocês aprendem português. Vendo aí como uma coisa ligada à outra? Pode ir para B? PD. Pode, diga pódio. PD. Só botar mais 2 letrinhas. Olha, e é pode. Na situação em que é importante minimizar o atrito. E agora, Ismar? Minimizar. Deixa baixar ou aumentar? Minimizar. Minimizar o atrito. É baixar ou aumentar, meu amigo? Baixar. Baixar. Deixa eu só botar a agenda de hoje aqui. Senão eu esqueço. 8º. Então, qual é a situação que você precisa baixar o atrito? Você tem que fazer com o coeficiente? Você tem que diminuir o coeficiente de atrito. Certo? Deixar ele mais baixo possível. Qual é a situação que ele é mais baixo? Madeira com madeira, né? Não, a primeira não, mano. A quarta, madeira com madeira. Aí. Vendo aí? O atrito é mais baixo. Aço com aço é 0,6 e madeira com madeira vai até 0,5. Então, madeira com madeira é menos atrito do que aço com aço. Pensei que era diferente. Deixa eu só dia 17. Então, você vê onde é que tem o menor atrito. O menor atrito está na madeira com madeira. Posição 19. Física. 9. Resolução de exercício do livro. Beleza? Madeira com madeira, pois tem menor coeficiente
Responda aí pra gente encerrar e eu ir pro nono, ou pro oitavo. Aí a gente volta 9h20. Quais seriam os materiais mais indicados para o seu madeira com madeira? Essa madeira está lapidada. Deve ser. Então, quem for engenheiro de materiais, uma dos quebra-cabeças da engenharia de materiais é você diminuir o atrito entre os materiais, certo? Aí você tem menor gasto de energia, menor dispersão de energia, quando você tem menos atrito. Então, o carro vai ser melhor quando você diminuir os atritos existentes no motor, nas rodas. Quanto menor o atrito, menor o desperdício de energia, mais eficiente é aquela máquina. Então, para quem for engenharia de materiais, esse é o X da questão. Diminuir os atritos. Okay? A gente volta de que horas? 9h50. Viu, Pedro Lucas? Bota aí na agenda, viu, Matheus? Bota seu celular para despertar aí, 9h50. 9h49. Certo? A gente volta gravando. Pronto. Vamos continuar aqui. A gente parou na questão 5, não foi? B. Só compartilhar a tela aqui. Oi! Tô dando aula ainda. Começou agora. De trocado, acho que não tem isso. Cadê aqueles 2, arruma de 2? Não, tem. Pode trocar, tem. Então a 5B já foi, então vamos para 6. Cadê Daniel? Entrou não? Rian. Daniel não tá não ainda. Tem Fernandão. 18 pessoas não. Já estão acordados já. Para sexta. 6. As molas são caracterizadas por retorno. Eu já dei para vocês força elástica, gente. Já dei força elástica. Acho que não lembro não. Certeza. Nada de força elástica. Mas faz muito tempo que eu dei força. Será que a gente passou por força elástica? Alguém lembra se eu dei força elástica, gente? Acho que eu só consigo lembrar se eu ver a parte. Olha aí na página... Eu acho que você tem que explicar depois. 121. Se eu não expliquei, eu acho que expliquei. Que eu vi, eu me lembro dessa foto, desse arco aqui, desse arqueiro. Expliquei não? Eu não me lembro, mas eu me lembro da foto do arquivo. Vamos dizer de novo, vamos revisar aqui. Paulo. Expliquei, mas vou explicar de novo. É rápido. Deixa eu abrir um PowerPoint aqui. Aí, se eu expliquei, fica como uma revisãozinha, certo? Mas Bárbara aí na página 121. Cadê o PowerPoint? Força elástica é simples. Então, para você calcular a força elástica, vai depender de duas coisas. Abriu o PowerPoint? Deixa eu só parar aqui, senão acho que não abre não. Não posso minimizar, mas vou colocar aqui PowerPoint.
Oi, meu querido. Pronto aí. Cara, esse zoom é bom, mas pesa. Aplicativo que pesa no computador. Ele ligado, fica tudo lento. Vou abrir aqui. Força elástica, só pra gente dizer aqui. Deixa eu compartilhar essa tela com vocês. Por que só tem 26 pessoas na live? Aí uma pergunta que vale $1 milhão. Só Deus sabe. Então, meus queridos, força elástica. Página 121, viu? É uma força que aparece quando você faz um processo chamado elasticidade, claro, né? Então, a elasticidade é um processo que é caracterizado pelo quê? Que você deforma o material e quando você cessa a força, o material volta à posição original. Certo? Então, a elasticidade é isso. É uma propriedade dos materiais que permite que ele deforme e volte para a sua posição inicial. Certo? Então, todos os corpos têm um grau de elasticidade, baixo ou alto. Então, por exemplo, um corpo sólido, como essa mesa aqui, ela tem uma determinada elasticidade. A gente não vê, é quase imperceptível, mas ela deforma e volta. Certo? Mesmo sendo sólido, permite isso. Mesmo que seja muito pouco, muito pouco. É diferente, por exemplo, de um elástico que você deforma e ele volta para a posição inicial. Então, a elasticidade é uma propriedade muito alta. Isso aí depende da propriedade dos materiais. Certo? A força elástica depende de duas coisas. Eu vou colocar aqui a fórmula aqui. Força elástica é igual a K. É Kx ou Kx ao quadrado, meu Deus. Eu sempre confundo, é Kx. A vezes X é Kx ao quadrado é energia elástica. Só isso. Kx. Onde K é uma constante de elasticidade tabelado e depende do material. Ok? O elástico tem uma constante X. O outro material tem uma constante Y. Então, assim, depende do material e na maioria das vezes é tabelado. Certo? X, deformação. Certo? A deformação é em unidade de comprimento. Eu não vou colocar a unidade aqui, porque essa deformação depende da unidade que esteja constante. Certo? Constante é Newton por metro, Newton por centímetro, Newton por milímetro. Certo? Então, na unidade que você usa aqui, vou ter que colocar algumas unidades aqui. Às vezes é Newton por metro, Newton por centímetro, Newton por milímetro, ou seja, qualquer unidade que tenha unidade de força sobre unidade de comprimento, constante elasticidade. Aí essa deformação vai depender da unidade da constante, certo? Se for Newton por metro, aqui vai ser deformação em metro. Se for Newton por centímetro, a deformação tem que ser em centímetro. Se for Newton por milímetro, deformação em milímetro e reticência. Certo, galerinha? Então, força elástica é isso. É uma relação, deixa eu aumentar a fonte disso aqui. K vezes X. K vezes X. Certo? Constante de elasticidade, que depende do material, vezes a deformação. Ou seja, você tem um arco e flecha aí, ó. Na página eu leio, eu me lembro. Tá junto com força. Certo? Você tem uma mola. Não tem uma mola aqui, não. Se vocês olharem os slides lá que eu dei de dinâmica, lá no final acho que tem força elástica. Certo? Se você tem uma mola aí, você deforma a mola, então a mola deformou tantos centímetros, certo? Deformação máxima. Você aperta a mola e depois quando você solta a força, ela volta para a posição inicial.
certo? Então, essa deformação, esses tantos centímetros que ela deformou do início até o máximo aqui, ó, essa é o X, a deformação. Aí você vai usar em centímetros, né? Pode usar em metro, mas assim, na maioria das vezes, dependendo, você tem que trabalhar com as unidades, certo? Um arco e flecha, você puxa aquela flecha, puxa aquele arco não, puxa o elástico, tem uma deformação máxima. E quando você solta a força, aquele elástico volta para a posição inicial. Então você tem um comprimento, uma distância entre o início até o máximo que você tem. Essa é a deformação. Né? Então, quanto maior a deformação, maior a força. Claro, se você aperta uma mola, aperta pouquinho, deforma pouco. A força que você aplicou foi pouca. Então, você pega, se você aplica e a deformação for maior, quer dizer que você aplicou maior força. Certo? Essa tela está compartilhada? Tá. Então, na questão 6, deixa eu ver se tem alguma observação aqui. Não tem. Então, na página 124, a sexta questão diz: as molas são caracterizadas por retornar ao seu comprimento inicial, podem ser esticadas ou comprimidas. Em que situação isso não pode acontecer? Explique seu raciocínio. Eu acho que eu não costumo ver as respostas lá atrás. Eu nunca vejo, eu respondo por mim mesmo. Em que situação você não tem compressão ou tração de uma mola? Quando é que uma mola não é comprimida nem tracionada? Tracionar é esticar, certo? No meu caso, quando não há a atuação de uma força. Então, quando é que você não comprime nem traciona uma mola? Quando você não atua uma força. Se você não tem a atuação da força, a mola fica no seu estado inicial. Certo? E eu responderia assim. Só isso. Ok? Quantas pessoas? 26. Porque o resto está dormindo? Está dormindo, não. Como é que estão dormindo? 7h30 estava todo mundo acordado. E teve aula depois? Teve não, né? Voltou a dormir? Foi? Não, mas tem muita gente tipo, que aproveita esse intervalo de aula para dormir. O povo dormiu. Estão tudo dormindo. Aí, Matheus, tá aqui? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Tá aí ele. Foi dormir não. Foi dormir não. Cadê João Pedro? Deixa eu ver os participantes aqui. João Pedro. Pequeno grande homem. Tá nada? Tá? Tá não. Luara, foi dormir de novo. Eu só não sei quem é essa mulher de Jônio, porque já colocou ela. Quem colocou? É a Larissa que tá Ela é o que falando, né? daqui? É a Larissa que tá falando aí. Clara Melo, Clara Rebouças, Fernandão. Tá aqui, Fernandão aqui. Marília. Ah, meu amigo, eu vou... Não, peraí. Vou só... Enquanto a gente responde a 7, cadê a 7? No momento em que o paraquedista estaciona... Vamos respondendo a 7 aí, que agora eu vou ver quem é Isadora. Só um segundo. Tia Graça mandou a foto, todo mundo pra mim. Tia Graça, aqui. Não sei, já apareceu aqui, ó. Ainda baixou 2 vezes o negócio. Tô vendo Daniel.
Questão de honra agora. Abre, abre. Eita, eita. Não é Beto e Lucena. Não é no I, mano. Karen, Kim. Achei, ela mesma. É mesmo. Eu pensei que ela era do ano passado, mas. Eu tinha que estar na cabeça, mas pensei que essa aqui é do ano passado. Aí, é bonito todo. Let's go. Eu sabia que eu pensei que essa aqui é do ano passado. 7. No momento em que um paraquedista aciona seu equipamento durante o voo, a velocidade do voo diminui de maneira brusca. Nesse contexto, responde. Esse é o tipo de questão aqui de resistência do ar, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter na mente é que isso aqui é resistência do ar. Certo? Então, se é a resistência do ar, vocês vão ter que levar em consideração. Vou colocar aqui em cima. Velocidade e superfície de contato vocês vão ter que levar em consideração para saber se como a resistência varia. Ok? Então vamos saber o que está perguntando aqui. Essa duas, a letra A. Letra A. O que acontece em termos de análise de força sobre o corpo do paraquedista quando ocorre a abertura do paraquedas? Sobre o corpo, essa questão estou na dúvida. Assim, eu respondi, eu posso estar enganado, certo, gente? Mas sobre o corpo, eu gostaria que vocês grifassem sobre o corpo do paraquedista. Sobre o corpo do paraquedista. Então, eu estou analisando aqui, sobre o corpo. Sobre o corpo do paraquedista, existe uma força, peso para baixo. Não vou desenhar não, certo? Peso para baixo. Ok? E RA para cima. Certo? Então, ele está caindo. Ele está caindo. Deixa eu ver como é que eu estou aparecendo para vocês aí. Então, ele vai caindo. Para baixo tem o peso dele. Para cima, a resistência do ar. Certo? Então, a resistência do ar vai depender da velocidade de queda dele. Certo? E vai depender da sua superfície de contato. Tem nenhum bonequinho não aqui? Tá ali, né? Peraí. Ui. Então tá aqui o paraquedista. Então, sem abrir o paraquedas. Aí tem o quê? Para baixo tem o peso. Para cima tem a força de atrito. Que nesse caso aqui é a resistência do ar. Certo? Então, essa resistência do ar aqui para cima, que é a oposição aqui ao peso, né? Então, se ele vai caindo, o peso é maior do que essa resistência. Certo? Então, se ele vai caindo, você tem o peso é maior que essa resistência. Se o movimento está para baixo, o peso aqui é maior do que essa resistência do ar aqui para cima. E a resistência do ar do paraquedista depende de quê? Da velocidade de queda, eu voltei aí, ó, e da sua superfície de contato. Isso aqui tudo. Certo? Então, o que acontece quando abre o paraquedas? O bicho abre aqui. Ó. Abre o paraquedas. O que acontece com a velocidade dele? Diminui. Ele vai caindo, diminui. Vai caindo devagar. Certo? Para baixo, muda alguma coisa? Não muda porque o peso dele é o mesmo. Certo? Agora, no corpo dele, e estou dizendo aqui, eu mandei grifar no corpo do paraquedista, porque o corpo dele vai sofrer resistência do ar.
Só que essa resistência do ar também vai diminuir, na minha opinião, por quê? Porque a velocidade dele diminuiu, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Olha o paraquedista aqui. Então, eu vou colocar aqui o seguinte. Vamos escrever esse danado todo para cima. Antes de acionar o paraquedas, existe uma força, peso. Vamos copiando aí, viu? Para baixo. Apontada para baixo. Deixa eu ver quem está perguntando aqui. O povo tá rindo por quê? Às vezes fica escuro, viu, mas depois volta. Depende da internet de cada um, viu? Apontada para baixo e a RA, RA eu estou chamando de resistência do ar, viu? Resistência do ar apontada para cima. Ok? Antes da abertura do paraquedas. A qual depende. A qual é a resistência do ar, viu? Da velocidade de queda e da aerodinâmica. Aerodinâmica, sabe que eu coloco aerodinâmica nisso? Não. E do formato do corpo paraquedista. Respondi não, viu? Após a abertura do paraquedas, haverá alteração na resistência do ar, pois a velocidade de queda do paraquedista diminuirá. Certo? Então, das forças que tem ali, a que vai sofrer alteração vai ser a resistência do ar, aquela para cima. Por quê? Porque a velocidade de queda dele vai diminuir. Se diminuir a velocidade de queda, diminui a resistência dele. Não estou tratando o paraquedas, estou falando só do corpo do paraquedista, por isso que eu grifei aqui. Certo? O peso vai continuar o mesmo. Certo? A superfície de contato dele, do corpo dele vai ser o mesmo. Certo? O que vai alterar aqui vai ser só a resistência do ar sobre o corpo dele, porque a velocidade de queda dele estava certo? Rápida aí, quando abrir o paraquedas, então diminui a resistência do ar também no corpo dele. Certo? Por isso que eu pedi para grifar aqui sobre o corpo do paraquedista. Eu responderia assim. Certo? Vai sofrer influência na resistência do ar por causa da alteração na velocidade. Copia aí. Olha o que eu falei lá em cima. Fala aí, pô. Abre o microfone. Depois da quarentena vamos fazer uma aula prática pulando de paraquedas. Ah, meu Deus. Eu até gostaria de pular de paraquedas. A adrenalina deve ser boa. Aula prática. Vamos pular todo mundo de paraquedas. Deve ser bom pular de paraquedas. Copiaram, gente, aí? Só assim com a resposta da letra A. Eu responderia assim. A letra B, o que é que ele diz? Se a força de resistência do ar sobre o paraquedista tiver a mesma intensidade que a força peso, como fica a sua velocidade nesse caso? Então, eu vou fazer um desenho, tá?
Digamos que aqui seja o corpo do paraquedista. Aqui, ó. Digamos que aqui seja o paraquedista, o sistema, né? Aí para cima nós temos a peso. Para baixo, desculpa. Peso dele. Apontar para baixo. Eu vou colocar ali preto. E para cima nós temos a força de resistência do ar. Então, já com paraquedas abertos. Sabe? Resistência do ar. Pronto. Então, digamos que essa força aqui seja igual a essa. Aí vamos colocar lá vamos colocar no... Vamos colocar lá no... Vou separar, mas depois eu junto aqui. Vamos colocar na segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Tá? Quantas forças eu tenho aí? Duas. Eu tenho o peso. E eu tenho a força de resistência do ar. O atrito, vou colocar atrito, certo? Igual massa vezes aceleração. E aí, gente, se a força peso for igual à força de atrito, quanto é que dá esse negócio aqui? Se P é igual... O atrito é a resistência do ar, mas eu coloquei o atrito todo, certo? Se P é igual à força de atrito, quanto é que dá peso menos força de atrito, se as duas forem iguais? Matematicamente. Está dizendo aqui, ó. Se a força de resistência do ar, o atrito, sobre o paraquedista tiver a mesma intensidade do peso, que forem iguais, como fica a sua velocidade nesse caso? Como fica a aceleração? Que a gente vai ver como é que fica a velocidade. Matheus, botou. Calma aí. O que foi? Que homem. Vou repetir, Matheus. Se a força de resistência do ar, essa daqui, que eu coloquei força de atrito, tiver a mesma intensidade que a força peso, ou seja, as duas forem iguais, certo? Como fica a sua velocidade nesse caso? Como é que fica essa aceleração aqui? Que a gente, pela aceleração, vai saber como é que fica a velocidade. E aí, se isso aqui for igual a isso aqui, quanto é que dá isso aqui? Ó? Até 10h20, dá tempo. Tem 4 minutos. Se P for igual a FAT, P menos FAT vai dar 0, né? Vai ficar 0 é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração como é que vai ficar? Vai ficar massa, aí organizando aqui os termos, vezes a aceleração, igual a 0. Esse aceleração tá multiplicando, esse massa está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por m. Uma coisa dividida por 0, 0 dividido por uma coisa dá quanto isso aqui? 0. Ou seja, se a força lá em cima, se a força peso tiver a mesma intensidade da força de atrito, a resultante é 0. Se a resultante for 0, não há forças atuando no sistema. Se não há forças atuando no sistema, ele não sai do campo. O paraquedista ficava suspenso, sem descer e sem subir. Não tinha velocidade. Então, eu fiz a matemática para dizer para vocês que a velocidade seria igual a 0. Ficaria parado no ar, né, professor? Parado. Só plana. Plana não, parado lá. Certo? Só assim, balançando. Tá? Por lógica, você diz, ó, se o peso é igual à força, se a força para baixo é igual à força que está para cima, as duas se anulam, então não tem movimento, beleza. Aí eu fui para matemática. Então, matematicamente, isso que eu falei anteriormente, acontece. Então, se a aceleração é 0, velocidade também é igual a 0. Por quê, professor? Porque aceleração é variação de velocidade. Beleza? Quiseram anotar aí, ó. Então é só vocês colocarem, certo, gente? A velocidade seria igual a 0. Aí vocês colocam isso aqui também.
a continha. Já? Aqui é a resposta. Velocidade igual a 0. Beleza? Dúvidas aí? Isso aqui foi a B, não foi? Foi. 8. Vamos terminar 8. Quantos minutos eu tenho? 6. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Claro, sem um atrito ela fica só deslizando, não sai do canto. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Sim, se fosse totalmente lisa, ela não saía do canto e descia. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito? Sobe uma rampa. Mencionada no texto. Então, ele está perguntando a direção e o sentido da força. Então, o sentido da força é sempre a favor do movimento ou oposto ao movimento, gente? Força de atrito. Isso aqui é oposto ao movimento. Então, a primeira coisa que vocês têm que ver é que eu não consigo tirar. Eu posso apagar esse desenho? Posso? Pode. Vocês já desenharam aí? É porque quando eu dou um enter, fica descendo Eu já. tudo. Pronto. Questão 8. É a 8? Então é oposto ao movimento. Então, se é oposto ao movimento, vai embora a letra A, sentido contrário, né? Oposto ao movimento. Vai embora a letra C, vai embora a letra D. Por enquanto, vai embora a letra A, C e D. Certo? Em relação à superfície, a força de atrito é paralelo, quer dizer, sobrou a letra B e E, não foi? Vertical e sentido para cima. Certo? O movimento está para cá. O movimento está para cá. Ó. Cadê o bloco? Deslizando. O movimento está nessa direção aqui. Vocês acham que a força de atrito aparece? Para cá? Sim ou não? O movimento está para cá. O atrito aparece para cima? Sentido para cima? Não. Então vai embora a letra E. Então sempre é sentido contrário ao movimento, beleza? E paralelo. Está aqui a superfície. A superfície está aqui. O atrito aparece, o movimento está para a direita, o atrito aparece para a esquerda. Paralelo à superfície. Sempre paralelo. Assim, ó. Certo? Lembrando que essa seta de movimento, esse aqui é do atrito, viu? Oposto ao movimento, paralelo à superfície. Ah, professor, se eu quer paralelo, não. Vou falar agora. A gente tem 3 minutos, dá tempo. Paralelo. Ctrl C. Ctrl V. Eu não sei a definição matemática, mas é uma vizinha a outra. A definição matemática eu não sei se elas formam um ângulo, não formam um ângulo entre si. Certo? Paralelas. Não se cruza ou se cruza no infinito. Isso que se cruza no infinito. Duas retas paralelas. Certo? Isso aqui é o paralelo para cima ou de lado. Ou seja, tem uma vizinha a outra. Vocês estão paralelos em relação ao outro, nas filas. Certo? Vocês são paralelos. As filas são o quê? Paralelas.
Se for perpendicular, aí o negócio é diferente. Perpendicular, vou até ver a definição matemática de paralelismo. Perpendicular, uma está assim, a outra está o quê? Formando um ângulo de 90 graus em relação a ela. Viu? Isso aqui é o perpendicular. Ó. O ângulo entre uma reta e outra perpendicular tem que ser 90 graus. Presta atenção nisso, viu? Tem que ser um ângulo de 90 graus. Isso aqui. Assim, ó. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Isso aqui é o perpendicular. Então, isso aqui é paralelo, né? O chão está aqui, o bicho está vizinho a ele. É paralelo. Não, se mantém a mesma distância não é uma definição matemática, não. Não se cruza, é. Não se cruza no infinito. Eu aprendi lá na faculdade que duas retas paralelas se cruzam no infinito. Se cruzam no infinito. Ok? Então a resposta aí é letra B, viu? B de bola. B de Bianca. B. Beleza, galerinha? Alguma dúvida? Não apaga não, deixa eu copiar bem rápido. É, tranquilo. Próxima semana a gente vai começar a estática, viu? Estática. Eu pensei que ia ser trabalho em potência, mas eu fiz até os slides de potência. Mas é corpos em equilíbrio. Não, estática não, é equilíbrio. Página 123. Só tem dois parágrafos aí, mas vou ficar em 2 parágrafos, não. Condição de equilíbrio. Condições de equilíbrio, eu não coloco as 3 condições de equilíbrio. Equilíbrio. Copiei, vou sair. Olha, vou desligar. A gente já passou 5 minutos da hora. Beleza? Bom final de semana. Fiquem em casa.